Olá, para quem já assistiu a introdução, já deve me conhecer, mas quem não assistiu, meu nome é Matheus. Eu estou realizando um projeto no qual eu vou falar um pouquinho sobre minha vida e o que eu posso compartilhar com as pessoas a respeito da maneira que eu aprendi línguas estrangeiras e o que funcionou comigo, a fim de que a pessoa que estiver assistindo possa refletir e ver se aquilo serve para a vida dela também. Claro, nem todo mundo é igual e isso significa que o que funcionou para mim pode não funcionar com você. Ou o que funcionou para mim pode funcionar até melhor do que comigo, com você. Então eu peço um pouquinho de entendimento, experimentação, né? Dá uma chance a tudo e escuta todas as informações e retém o que for bom. Enfim, o primeiro episódio é sobre a minha infância. Eu fui nascido na Espanha, com pais brasileiros. Os meus dois pais se encontraram na Espanha, se casaram e me tiveram lá. Apesar de serem brasileiros, eu cresci na Espanha a minha infância inteira. E foi uma situação engraçada, que eu conversava português dentro de casa, né? E aprendia espanhol na escola e, claro, conversava com os meus amigos, com pessoas de fora de casa em espanhol. Aprendia também o inglês na escola. Todo mundo sabe que o inglês na escola muitas vezes não é o suficiente para você aprender a língua, até mesmo porque ele não está focado nisso, ele está focado no, nos exames objetivos como o Enem. Enfim, do inglês, português e espanhol, que em certas situações diferentes eu praticava e aprendia, eu também, pela região que eu nasci, o País Basco, que é perto da fronteira com a Espanha e França, eles têm um idioma próprio, chamado basco, ou no próprio basco se chama euskera. E esse é um idioma que eu também aprendi na escola e de vez em quando conversava com os colegas. Então, desde pequeno, eu estava aprendendo 4 idiomas. E como que isso me ajudou a aprender e lapidar o meu aprendizado no futuramente? Para mim, não tem sombra de dúvidas. Uma pessoa que tem um contato inicial desde sua infância com várias línguas, o máximo que puder, mas 2 já tá bom, pelo menos 2, assim, uma bem diferente da materna, ajuda de uma forma tremenda e muito benéfica para a pessoa. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no português nós estamos acostumados a certo léxico, certo vocabulário, né? E esse vocabulário, por questão cultural, questão de costume, questão da língua mesmo que nós conhecemos, não tem todos os sons que são feitos pelo ser humano. E aí, é claro, a gente se acostuma apenas aos sons da língua portuguesa. Nós sabemos esse som de Z, X, que são sons comuns no português. Mas agora, se eu te pedir para você, uma pessoa acostumada a falar sobre coisas apenas em português, e eu pedir para ele falar uma palavra em espanhol, no caso da Espanha, como por exemplo cabeça, ele vai falar cabeça. E não tem nada de errado com isso, até os países ao nosso redor, vizinhos, falam desse jeito. A questão não é o certo e errado, a questão é o som. Esse som de th na palavra cabeça é um som que não é utilizado na língua portuguesa, né? Então, por isso, uma pessoa que nasceu no Brasil, por exemplo, é muito capaz de viver a vida inteira sem nunca usar esse som, caso ela viva a vida inteira só falando português, né? E, é claro, se ela não usa, ela não vai praticar e ela nunca vai nem aprender como que faz. Mas agora, uma criança que já cresce com contato com várias línguas, ela vai ter contato com vários sons. E ela vai saber, né? Ela vai ter a capacidade de produzir
uma gama maior de sons que em apenas uma língua não é possível de aprender todos. E, claro, com as cordas vocais mais aperfeiçoadas desde uma idade muito jovem, com o crescimento biológico da pessoa, ela se torna mais apta a produzir sons de novas línguas, né? Línguas que pode não ser as línguas que ela cresceu aprendendo, mas línguas totalmente novas, que por acaso tem outros sons e tudo mais. Essa pessoa já está preparada, né? Acostumada à existência de outros sons em outras línguas e não vai ter muita dificuldade para aprender essas línguas. Esse é meu conselho principal para crianças. Caso você seja pai, responsável, educador, minha recomendação principal é imergir a pessoa, a criança, no máximo de línguas possíveis. E como fazer isso? Através de músicas, através de textos, filmes, coisas simples mesmo que a gente já está acostumado a fazer nas aulas linguísticas. Porém, não estamos acostumados a fazer isso somente com o inglês. E o inglês já é um bom começo. Mas eu recomendo que faça um experimento com outras línguas. Que tal, por exemplo, o alemão? No alemão existem sons que não são usados no português, como, por exemplo, ha. E esse som usado numa palavra ajuda também você a aprender outras línguas além do alemão, como, por exemplo, o inglês, sueco, dinamarquês, norueguês. Essa é basicamente a lógica. Você imerge, não é ensinar a língua, certo? O objetivo é acostumar a pessoa à existência de outros sons e tudo mais. Essa é a minha dica, espero que tenham gostado e até a próxima, na qual estarei falando sobre experiências minhas a respeito da adolescência. Muito obrigado por assistir.